Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor, que Deus abençoe você, tua casa, tua família, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E aqui está a Bíblia Sagrada, 2 Samuel, capítulo 5, de 1 até o versículo 5, de 1 a 5. Aqui é quando Davi é ungido rei sobre todo Israel. Nós estamos falando sobre ultrapassar limites, falamos ontem sobre a habilidade de liderança, determina o nível de eficiência de uma pessoa. Liderança, influência e eficiência foi a nossa temática de ontem. E hoje vamos continuar falando sobre a diferença, o contraste entre Saul e Davi. O que fez com que Davi se tornasse esse líder proeminente, esse líder segundo o coração de Deus, esse grande rei de Israel? Saul ficou para trás, ficou esquecido na história, só lembrado por questões negativas, influência terrível, erros grotescos. Já Davi não, é chamado na Bíblia Sagrada, lá no livro de Atos, o homem segundo o coração de Deus. Um homem que por mais que falhou, errou, era imperfeito, era pecador como eu e você, se arrependeu, entrou novamente no prumo de Deus e fez a diferença na sua geração. Então vamos aprender juntos, aqui nesse lindo trecho, 2 Samuel 5, 1. A Bíblia diz: então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Por quê? Porque Davi era um dos generais de guerra de Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom. Olha aqui a importância da aliança, do compromisso. Deus é um Deus de aliança, e Deus quer que nós tenhamos aliança com as pessoas que nós amamos, com o povo de Deus, com outros líderes também. E Davi fez alianças com eles em Hebrom, que era a cidade onde Davi já estava reinando perante o Senhor. Tudo fazemos perante o Senhor, na presença do rei. Ungiram Davi rei sobre Israel. E o versículo 4, da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Olha só que reinado longo, foi um dos reinados mais longos de Israel, sem dúvida nenhuma, foi o reinado de Davi. E em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém, a cidade que logo em seguida aqui Davi conquista Sião, conquista Jerusalém. Davi reinou em Jerusalém 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então nós vemos aqui claramente, falamos ontem sobre a lei da tampa. O que é a lei da tampa? Aprendemos que a lei da tampa é a habilidade de liderança, determina o nível de eficiência de uma pessoa. Quanto melhor nós formos líderes, segundo o coração de Deus, influenciarmos positivamente a vida das pessoas, na nossa comunhão com Deus, na nossa intimidade com Deus, vamos adquirir virtudes, qualidades, uma série de frutos do Espírito Santo na nossa vida, e assim vamos fazer a diferença tanto na nossa vida quanto na vida de outras pessoas. Sempre lembrando que liderar, irmãos, ser líder diante da palavra de Deus é servir as pessoas, é impactar as pessoas com o poder do Evangelho. E todos nós, crentes, fomos chamados para liderar, porque a Bíblia diz que todo discípulo de Jesus, todo crente, tem que ser sal da terra e luz do mundo. John Maxwell, um dos maiores líderes do mundo hoje, ele treina mais de 1 milhão de líderes ao redor do globo terrestre, através dos seus cursos, seus treinamentos, as suas empresas, que trabalham nas diversas áreas, tanto eclesiástica quanto secular. Ele diz que liderar é influenciar, e a lei da tampa ensina isso. A habilidade de liderança determina o nível de eficiência de uma pessoa. E nada melhor do que Davi, um exemplo bíblico, aqui a Bíblia Sagrada, para que possamos aprender essas coisas tremendas que estamos mencionando através desse ensinamento bíblico, desse trecho da palavra de Deus. Vemos Davi ganhando o coração dos príncipes de Israel, do povo de Deus, do povo hebreu, e reinando a princípio em Hebrom e logo em seguida conquistando Jerusalém,
ele centraliza o governo de Israel a partir de Jerusalém e faz de Jerusalém a capital eterna de Israel. Jerusalém é a capital eterna de Israel. E agora, em meio a essa guerra toda que está acontecendo lá no Oriente Médio, nada melhor do que eu e você estarmos orando para que haja paz em Jerusalém, que haja paz em Jerusalém, que o Senhor, de alguma maneira, traga uma solução a esse conflito terrível, nefasto, que está acontecendo lá no Oriente Médio. Mas a grande pergunta aqui é, quais foram as tampas que limitaram Saul? O que bloqueou? O que impediu? O que colocou limites na vida de Saul, o antigo rei de Israel, antes da sucessão feita aqui por Davi? Nós vemos que Deus removeu todas as tampas externas da vida de Saul quando o filho de Quis assumiu o trono de Israel. Ele poderia ter sido um rei totalmente diferente, se tivesse acertado nas suas escolhas, se tivesse obedecido a Deus, se tivesse ouvido a voz do seu conselheiro espiritual Samuel. Porém, mesmo sem tampas externas, para a sua liderança, ele ainda lutava com várias tampas interiores. Quais eram as tampas interiores na vida de Saul? Primeiro delas, nós vemos que era o medo. O medo. Saul começou a reinar escondendo-se no meio da bagagem ali nesse início da vida e ministério de Saul. Segundo, nós vemos a segunda tampa limitadora de Saul, a impaciência. Saul recusou-se esperar por Samuel e ofereceu um sacrifício ilegal, desobedecendo a Deus. A terceira tampa limitadora aqui de Saul é a negação. Negação. Nós vemos que Saul continuou como se tudo estivesse bem, mesmo que depois de Samuel ter chegado ali e declarado que Deus o havia rejeitado como rei em Israel. Negação. Depois nós vemos a impulsividade. A impulsividade. Saul fez um voto precipitado que quase lhe custou a vida do filho. Com esse voto equivocado, de forma impulsiva, quase o filho de Saul foi ceifado. Vemos também um engano como outra tampa limitadora de Saul. Saul ofereceu a sua filha Mical a Davi, esperando que o jovem morreria na batalha para ganhar a mão dela em casamento, né? E claro que a gente sabe, isso não aconteceu. Davi casou com Mical, sua filha preferida, talvez a mais amada. Vemos aqui também outra tampa limitadora, o ciúme. Ciúme na vida de Saul. Saul ficou enfurecido quando pessoas o compararam com Davi. E a partir de então, pôs o olho de ciúme sobre o jovem, perseguindo e querendo matá-lo todo o tempo e em todo lugar. Por último, nós vemos raiva. Raiva na vida de Saul. Saul tentou matar Davi repetidas vezes, mesmo recebendo de Davi grandes lições de quebrantamento e humildade, não se quebrantou, se arrependeu ali momentaneamente, mas logo em seguida continuava perseguindo, querendo matar. Tomado pela raiva, Saul tentou matar Davi repetidas vezes. Ou seja, pelo fato de Saul nunca ter removido as tampas da sua liderança, Deus o removeu do trono de Israel. Vou repetir, pelo fato de Saul nunca ter removido as tampas, os bloqueios, as limitações interiores do seu coração, da sua alma, Deus o removeu do trono de Israel. Mas quais foram as tampas que não limitaram Davi? É a grande pergunta que nós queremos trazer, sabe? Sempre aqui enfatizando, é claro, os fatores positivos. Trouxemos de Saul aqui apenas fatores negativos, tampas limitadores. O medo, a impaciência, a negação, a impulsividade, o engano, o ciúme e a raiva de Saul como tampas limitadores negativas, fragilidades na alma, falhas terríveis de caráter que nós encontramos em Saul. Mas Davi era diferente, as tampas que não limitaram Davi. Davi também tinha muitas tampas em sua vida, tanto internas quanto externas, mas elas não o fizeram parar. Talvez você que está me ouvindo também tenha essas tampas limitadoras internas, ou seja, na vida interior, na sua alma, mas também externas, bloqueios, situações limitantes na sua vida,
crenças terríveis aí que têm de alguma maneira afetado a sua vida, seu bem-estar, a vida abundante, a vida plena, a vida integral, a vida abençoada que Deus tem para você. Davi não parou. Essas tampas limitantes em sua vida, tanto internas quanto externas, não o fizeram parar. Por isso não pare, continue, prossiga no Senhor. Primeiro vemos a tampa da sua família. A tampa da sua família. As limitações de Davi começaram em casa. Quando Samuel pediu que Jessé juntasse todos os filhos para que Deus revelasse qual seria o próximo rei de Israel, ninguém se lembrou de convidar Davi para o jantar com o profeta Samuel. Os seus irmãos não tiveram o conceito melhor dele do que o seu pai, que havia deixado ele lá de lado, cuidando das ovelhas de seu pai. Quando Davi visitou a frente de batalha, também vemos os seus irmãos zombando dele. Quando Davi reagiu frente à blasfêmia de Golias, vemos os seus irmãos insultando e lhe dizendo para que fossem de volta para sua casa, desprezando a Davi. Então a primeira tampa limitadora de Davi foi a sua própria família. Mas repetindo, essas tampas não o paralisaram. Segundo, nós vemos o seu líder tentando paralisar uma tampa limitadora na vida de Davi. Saul tentou continuamente sabotar a liderança e a eficiência de Davi, mas não conseguiu. Quando Davi, por exemplo, se ofereceu para lutar contra Golias, Saul lhe disse: contra o filisteu, não poderás ir à peleja com ele. Dando aqui uma má referência de liderança em 1 Samuel 17:33. Então, Saul tentou colocar armamento pesado sobre o garoto. E ele certamente não usaria, nem conseguiria utilizar todo aquele aparato, né, toda aquela armadura que o rei ofereceu. Então, durante muitos anos, Saul tentou reiteradas vezes matar a Davi, perseguir Davi, acabar com Davi, porque se sentia enciumado, inseguro, nas suas inseguranças, nas suas precipitações, queria matar Davi. Nós vemos em segundo lugar a tampa limitadora de Davi, o seu líder, a sua liderança. Talvez você esteja sofrendo isso também no seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua igreja. Um líder negativo, um líder tóxico, um líder doente, um líder que está te perseguindo, querendo, se possível fosse, matar você, tua vida, teu chamado, teu ministério, teu propósito, teu trabalho, aquilo que você está fazendo. Mas isso não paralisou Davi. Terceiro lugar, nós vemos o seu histórico como uma tampa limitadora de Davi, o seu histórico. Davi provinha de uma família pobre de pastores, olha só. Seu pai, Jessé o belemita, não possuía uma linhagem significativa, né? Não era nobre ou da aristocracia de Israel ou de uma posição de destaque. Davi nem mesmo era o filho mais velho da família, pelo contrário, era o filho mais moço. Tinha 7 outros irmãos mais velhos e mais proeminentes e mais importantes do que ele. Só que Deus não vê como o homem vê. Deus vê o nosso coração. Havia algo no coração de Davi que chamou a atenção de Deus, por isso Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Então não se importe com o seu histórico, não se importe com o seu histórico familiar, com a sua herança lá para trás, se a sua família é proeminente, importante ou não, se é da família A, B, C ou D, se o seu sobrenome é X ou Y, não! Deus não liga para isso, para esse histórico familiar ou proeminência. Não, pelo contrário, o que Deus está procurando é corações segundo o coração de Deus. Homens e mulheres que estejam alinhados com o céu, que sejam adoradores, que não parem diante das dificuldades e que não tenham como tampa limitadora o seu histórico, a sua liderança ou então a sua família. E por último, nós vemos aqui a sua juventude e a sua inexperiência. A juventude e a inexperiência de Davi também foram uma tampa limitadora de Davi. Na época em que Samuel ungiu Davi, Davi era ainda um garoto que não tinha experiência de liderança, a não ser em lidar com animaizinhos, com ovelhas. Agora é interessante que quando avançou para lutar contra Golias, muitos o consideravam somente um mancebo, um jovenzinho,
E ele nunca havia lutado numa guerra até então. Sempre, de novo, pessoas o subestimaram ou o desonraram e o desrespeitaram. Mas Davi confiava no Senhor. Davi era um homem de fé. Davi sabia do seu potencial. E através da sua fé, da sua ousadia, da sua coragem, ele cresceu no Senhor. Já havia vencido um urso, já havia vencido um leão, já havia vencido inimigos que outrora se levantaram na sua trajetória, cuidando das ovelhas do seu pai. E no momento certo, Deus o honrou, Deus o deu triunfo, o destacou e o promoveu à frente de Israel. Então vemos aqui o sujeito que levantou a tampa. Finalmente, Davi se tornou um grande líder em Israel, mas ainda apresentava, é claro, limitações na sua vida. Alcançou muita coisa porque se tornou um removedor de tampas. Eu quero declarar sobre a sua vida que você será um removedor de tampas. Você não se limitará. Você não será bloqueado pelas tampas da sua vida, que no caso de Davi foi a sua juventude e inexperiência, foi o seu histórico familiar e pessoal, foi sua liderança aqui, que deveria ter sido positiva, uma influência abençoada, mas foi negativa. E também a outra tampa de Davi foi a sua família, porque era desprezado tanto pelo seu pai como pelos seus irmãos, que eram mais velhos, né? Então Davi se tornou um removedor de tampas. E eu quero declarar isso sobre a tua vida. Você será um removedor de tampas. Tampa nenhuma, limitador nenhuma, crenças equivocadas, sofismas ou fortalezas mentais não vão paralisar a sua vida, porque eu e você, nós seremos removedores de tampas em nome de Jesus. Cada líder tem tampas em sua vida. Ninguém nasceu sem tampas, sem limitações, sem problemas, sem dificuldades. Elas não desaparecem quando uma pessoa recebe um título, uma posição, ou alcança uma posição, ou é investida de poder. A questão não é se você tem tampas ou não, mas o que você fará a respeito delas. Lembre-se, Davi foi um removedor de tampas. Enquanto Saul, que é o nosso contraste, o nosso contraponto, o fator negativo aqui, teve várias tampas limitadoras interiores e tudo isso atrapalhou, embaraçou e arruinou a vida de Saul. Davi tirou cada uma dessas 4 tampas: a sua família, sua liderança, o seu histórico e a sua juventude e a sua inexperiência, porque Davi foi um removedor de tampas. Eu quero declarar isso sobre a tua vida, profetizar isso sobre você, e em nome de Jesus você será uma bênção nas mãos de Deus. Um líder, uma líder segundo o coração de Deus, uma pessoa baseada não em emoções, não em situações externas, mas sim numa vida interior construída em Deus, enraizada no amor de Deus, na palavra de Deus, nos princípios e valores cristãos. Que Deus abençoe você, tua vida, tua casa, tua família, que a graça e a paz de Deus seja sobre você. Aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja. Vem estar conosco nesse domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, culto na igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, aqui na Zona 2, no centro de Umuarama, pertinho da Aviação Umuarama, na frente da Unitron. Estamos aqui de portas abertas para te receber. No sábado também temos o nosso culto da Juventude na Rocha. Vem estar conosco, vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Aqui no link de descrição também tem todas as informações, se você sentir no coração o desejo de contribuir conosco, faça isso, eu tenho certeza, você será tremendamente abençoado. Desde já nós agradecemos pelo carinho, pelo apreço dos irmãos, de tanto estar conectado aqui conosco. Compartilhe, deixa a descrição, da onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, dá um joinha, aperta aqui no aviãozinho, compartilhe através das suas redes sociais e siga os nossos canais no Instagram, no YouTube, PR Giovanni, e também no Facebook. Temos também agora no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. É só colocar a hashtag Igreja Casa na Rocha. Igreja Casa na Rocha, você vai encontrar 2 canais. O canal do Pastor Giovanni, pessoal, e também o canal da Igreja Casa na Rocha, com todas as nossas ministrações, toda a nossa biblioteca de ministrações, devocionais, aulas de teologia, muito material para o seu crescimento espiritual. Que Deus abençoe você. Eu quero terminar orando pela sua vida, agradecendo aqui a presença. Nosso querido Oswaldo, Antônio Brita, querido, lá de Cianorte.
a Bruna João Paulo Martins, a Josiane Gomes, a Delice Bueno, o Daniel Moreno, sempre está aqui, a Fran Brock Costa, querida, preciosa, o Luiz dos Acabamentos, a Clarice Leon, a Ana Júlia Gomes e a Ellen, sempre estão aqui conosco. Deus abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre o seu coração. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que você seja um removedor de tampas, que todas as limitações, bloqueios, sofismas e fortalezas que agem na sua vida sejam tirados da sua mente e do seu coração, que você rompa em fé, crescendo, florescendo, se estabelecendo, prosperando e sendo uma bênção nas mãos de Deus. Que você seja um líder, uma líder segundo o coração de Deus. Que a graça e a paz de Jesus, que excede todo entendimento, venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o trabalho das tuas mãos. A bênção, a prosperidade, a paz, o shalom que prospera, vivifica e manifesta o poder e o favor de Deus venha sobre você. É o que nós desejamos de todo o coração, abençoando a tua vida, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.